Fala galera, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Nessa aula de hoje a gente vai corrigir o exercício, tá? E dar seguimento aí na matéria. Então vamos lá. Na aula passada eu passei para vocês o exercício aí, de sala, não foi? Eu fiz este exercício aqui, lá de conjuntos, e eu passei esse exercício aqui, exercício 5, né? Lá do livro de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos fazê-lo. Diagrama de Venn, tá certo? Não tem muita dificuldade, é só montar os diagramazinhos e colocar cada tópicozinho dentro do diagrama, tá certo? Pega a dica aí que eu passei para vocês lá no exercício anterior. Então vamos resolver a quinta questão aqui. Diz o seguinte: em uma pesquisa feita com 120 empregados de uma firma, verificou-se o seguinte: tem casa própria 38, tem curso superior 42, tem plano de saúde 70. Casa própria e plano de saúde 34 pessoas. Tem casa própria e curso superior 17, tem curso superior e plano de saúde 24. Casa própria, plano de saúde, curso superior 15 pessoas. Pergunta: qual é a porcentagem dos empregados que não se enquadra em nenhuma das situações anteriores, ou seja, ele quer saber a porcentagem dos que estão fora, ou seja, nem tem casa própria, nem tem curso superior e nem tem plano de saúde, tá certo? Então vamos lá, vamos resolver. Primeiro de tudo é identificar quantos diagramas a gente vai escrever aqui. Então vamos lá, eu vou escrever um diagrama para curso superior, ou para casa própria, curso superior e plano de saúde, tá certo? Então vamos fazer 3 círculos. Então, vai 1, 2, 3, tá certo? Então a gente fez 3 círculos aqui. Eu vou botar aqui, ó, casa própria. Aí aqui, ó, curso superior, beleza? Curso superior. Aqui, plano de saúde, tá certo? Lembrando, vamos lá, da dica. A dica é o seguinte: resolver de baixo para cima. Sempre isso, sempre. Sempre assim, tá, turma? De conjuntos, resolve de baixo para cima. Resolve de baixo para cima. Então vamos lá. Casa própria, plano de saúde, curso superior, 15. Então, primeiro aqui, ó, é a interseção dos três aqui, ou seja, se repete. Tem casa própria, curso superior e plano de saúde, 15. Então, tu vai colocar aqui no meio, ó. Tá certo? Coloca esse do meio aqui. Então vamos subindo. Já foi este daqui. Tem curso superior e plano de saúde. Curso superior e plano de saúde está aqui, ó. Tá certo? Curso superior e plano de saúde. Quantos? 24. Só que aqui já tem 15, ó. Lembra que tu vai subtraindo sempre. Então vai ficar 24 menos 15. Aí aqui, ó. Toma emprestado aqui, eu tenho 14. Fica 9. Então aqui, ó. Eu tenho 9. Beleza? Nada demais, subtraçãozinha simples. Então vamos subindo, ó. Sobe. Tem casa própria e curso superior. Casa própria e curso superior. É plano de saúde, me engano aqui, ó. Tem curso superior e plano de saúde, 24, né? Aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó. Curso superior e plano de saúde. Então é bem assim, ó. Ok? Beleza. Então vamos subindo. Tem casa própria e curso superior 17. Casa própria aqui, curso superior 17 fica aqui no meio, tá certo? Só que eu já tenho 15, né? Então fazendo de cabeça aí, aqui fica 2. Subindo. Tem casa própria e plano de saúde 34. Casa própria, aqui ó, casa própria, plano de saúde 34. Só que eu já tenho 15, né? Então vou fazer o que? Vai ser 34 menos 15. Aqui vai dar o que? 19, né? Então temos aqui, ó, 19. Beleza? Ok, pronto. O que eu vou fazer agora? Vamos analisar os demais aqui. Diz assim, ó, plano de saúde 70. Plano de saúde, turma, é tudo isso aqui, ó, né?
todo esse círculozinho. Então, vamos contar quantos eu já tenho. Eu já tenho 19, já tenho 15 e já tenho 9. Vamos somar aqui 14, 14 com 9, 23. Aqui eu vou ter o que? 3, 4. Então, vou ter o que? 43. Beleza? Então, já tenho 43. Ele disse que é 70. Então, vai ser o que? 70 menos 43. Vamos ver o restante. Então, aqui fica 7. Aqui fica 2. Então, eu tenho o que? 27. Tá certo? 27. O que representa esse 27? 27 é a galera que tem somente... Opa! Somente o superior. Apaguei a paradinha aqui. Deixa eu copiar. Pronto. A galera que tem somente curso superior, né? Então, vamos... plano de saúde. Vamos lá. Agora a galera do curso superior, 42. Então, já tenho aqui 2, já tenho 15 e já tenho 9. Então, eu vou somar, né? 2 mais 9, 11. 11 mais 15, 26. 26 menos o quê? 42. Então, aqui estamos emprestados. Aqui fica 12, 6. Então, aqui somente curso superior, 16, tá certo? Então, agora, casa própria, 38. Então, já tenho aqui 2 mais 15, 17. 17 com 9, eu vou ter quanto? 36. 36 para inteirar 38, falta o quê? 2. Tá certo? Então, vamos lá. Só que ele não quer saber isso daqui. Ele quer saber a galera que não se enquadrou, não tem curso superior, não tem curso superior, não tem casa própria e nem tem plano de saúde. Ou seja, a galera que vai ficar aqui fora. Quantos vão estar aqui fora? Ou seja, não se enquadra em nenhum dos três, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos somar todo mundo. Vamos somar todo mundo de novo. 2 mais 2, 4. 4 mais 16, 20. Então, já deixa aqui, ó. 19 com mais 9, 18. Então, 18 mais 15. E depois mais 27. Vamos somar tudo. Quanto é que vai dar? Aqui eu vou ter 15. 15 com 5. 15 com 5, 20, né? 40, 50, 60, com 2, 80. Então, já tem o quê? 80. 80 pessoas já coloquei no diagrama, tá certo? Sendo que no total é quanto? Uma pesquisa foi feita com 120. Então, os demais vai ser o quê? Vai os que não se quadrarem em nenhum. Então, eu vou pegar 120 menos 80, vai ficar quanto? 120 menos 80, vai ficar 40. Tá certo? 40. Só que na questão ele pediu em porcentagem. Ou seja, eu vou transformar esse 40 aqui em porcentagem. Como é que eu faço isso? Ó? Basta para fazer uma relaçãozinha. Ó. 120, que é o total de empregado, corresponde ao quê? A 100%. A 100%. Não é isso? Aí eu vou perguntar assim, ó. Em 40, quando for 40 empregados, corresponde a quantos por cento? X. Então, corta aqui, ó. Corta aqui por 4. Corta aqui por 4. Aqui dá 1. E aqui dá 3, né? Dá 1. E aqui dá 3. Então, vou ter o quê? Deixa eu só... Vamos só somar aqui novamente, só para conferir. 2 mais 2 mais 16. Mais 15 mais 19. Mais 9 mais 27. Deu 90, turma. 90. Minta aqui, ó. Esqueceu de alguma coisa, deu 90. Então, aqui deu 90, pode somar aí no seu caderninho, tá? Soma tudo, ó. 2, 2, 4, mais 2, 20. Aqui com 15, com 19, com 9, 27. Quando vocês somarem, vai bater aqui, ó, 90, por isso que eu estava estranhando o cálculo. Então, 120 menos 90 fica 30. Então, aqui eu vou colocar quanto, ó? 30, tá certo? Deixa eu voltar. Então, fica 30, beleza? Então, vamos lá. Corta um zerinho com zerinho. Por 12, por 3 aqui dá 1. 12 dividido por 3 aqui dá quanto? 4, ok?
Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes x, 4x igual a 100%. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4, tá multiplicando, e jogar ele para cá. 100% dividido por 4 vai dar quanto? 25, tá certo? Então, ficou quantos por cento? 25%. Com certeza aí foi a resposta que vocês encontraram. Resposta letra A de avião. 25%, beleza? Não é difícil, é só pegar a dica, né? Resolver de baixo para cima, tá certo? Então vamos seguindo aí na aula. Na aula de hoje a gente vai iniciar sobre função, tá certo? Sobre função. Antes de iniciar a função, tá certo? Vocês não vão conseguir entender de imediato o que é uma função, tá certo? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns exemplos, tá? E mostrando para vocês, e no final vocês vão entender exatamente o que é função e o que não é, beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui uns diagramazinhos. Então vamos lá. Talvez você já tenha visto, já tenha estudado sobre a relação, né? Relação binária. Relação binária. O que é relação binária? Nada mais, ó, relação de dois conjuntos. Por exemplo, o que é um conjunto? Aqui eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B. Então, ó, A, eu tenho o 3, o 2, o 0 e o menos 1. Tá certo? E aqui eu tenho um B, ó, 5, 4, 2, 1. Quando eu faço a relação binária, nada mais, nada menos do que fazer o quê? Relacionar. Por exemplo, eu pego aqui, ó, o 3 e o 5, 3 e 5. Outro par ordenado, ó, 3 e 4. Eu vou formar nos parezinhos, ó. O 3 pega o 2, o 3 pega o 1. Tá entendendo? Eu vou relacionar um por um, ó. Aí depois o 2 e o 5, o 2 e o 4, o 2 e o 2. Isso daqui eu chamo de relação binária. Creio eu que você já sabe, né? Aí então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui esse exemplozinho. Quando eu coloco aqui, ó, esse formato aqui, ó, quando eu coloco 3, 2, 0 e menos 1, B, aí eu tenho assim, ó, 5, 4, 2, 1. Quando eu coloco esse diagramazinho assim, ó, esse diagrama eu chamo de diagrama de flechas. Diagrama de flechas, tá certo? De flechas. Esse diagrama de flechas é uma forma de representar a relação, tá certo? É a forma de visualizar melhor. Não existe só essa aqui, existe também a forma do plano cartesiano, que vocês conhecem, ó, formando os par ordenados. Por exemplo, se eu tenho um par ordenado 2 e 3, lembrando que o primeiro é o x e o segundo é o y. Aí eu venho bem aqui, ó, coloco 2 e 3, pronto. Formei o meu pontinho A. Isso aqui eu chamo de par ordenado. O diagrama eu chamo de quê? Plano cartesiano. Esse diagrama eu chamo de diagrama de flechas, tá certo? Então vamos lá. O que ele nos deu aqui, ó? Ele fez uma relação, tá certo? Uma relação. Como assim, professor? Vamos observar aqui, ó. Ele diz que a relação do x e do y e a relação de A por B é igual aqui, ó. Tem que obedecer essa relação. Y igual a x mais 1, tá certo? Y igual a x mais 1. Como assim, professor? Ó, A ponto B. Isso aqui ele está dizendo assim, ó. A relação dos elementos de A em B. Primeiro, ó, os elementos que estão em A representam x. Ó. Os elementos que estão em B representam y. Então, A por B. Turma, A por B é diferente de B por A. Não é a mesma coisa, tá? A por B e B por A não é a mesma coisa. Por quê? Porque aqui, ó, o x é o A e o y é B. Agora, se eu invertesse, ia trocar, ó. O B ia ser o x e o y ia ser o A, tá certo? Mas, professor, como assim? Que ele dá assim, ó, y igual a x mais 1. Turma, ele dá uma regra, ele dá uma orientação.
Ele diz que a relação, os números da relação tem que ser isso aqui, ó. Tem que obedecer essa regrinha, y igual a x mais 1. Como assim? Vamos lá na prática, vocês vão entender bem direitinho. Vamos lá. Vamos pegar aqui os conjuntos de A, os números de A, né? Quem são eles? O 3, o 2, o 0 e o menos 1. Os de B, quem são? 5, 4, 2 e 1. Beleza. Ok? Então vamos lá. Lembrando, ó, que os elementos de x é o A, tá certo? O A é o x. Então vamos fazer assim, ó. Vocês vão montar uma tabelinha aqui, ó. Então vamos lá. Vamos colocar x e os valores de y aqui, ó. Quem são os valores de x? 3, 2, 0, menos 1. Tá certo? 3, 2, 0 e menos 1. Então vamos lá. Quando x for 3, ó, aí vocês vão substituir aqui dentro, ó. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer o primeiro. E y tem que ser igual ao quê? Quando x for 3, então vai ficar 3 mais 1. A resposta tem que ser o quê? 4. Então, quando x for 3, o y vale quanto? 4. Agora, quando x for 3, ou x for 2, o y vale quanto? 2 mais 1, 3. Quando x for 0, então 0 mais 1, 1. Quando x for menos 1, menos 1 mais 1, 0. De novo, menos 1 mais 1 dá quanto? 0. Beleza? Aí vamos lá. A gente precisa analisar se esses números do y aqui tem B. Tá certo? Vamos lá. Quais desses aqui tem B? Então vamos lá. Quando o x for 3, o y deu 4. O 4 está lá no conjunto B. Vamos lá. Ó, o 4 está aqui. Então ele entrou. Então já tem a primeira relação. Ó. 3 vai ter que ligar para 4. Tá certo? Agora, x igual a 2. Ó. Se o x for igual a 2, tem 3 lá no conjunto B? Vamos lá? Não tem 3. Ó. Então essa relação não entra. Essa relação não entra. Entendeu? Essa relaçãozinha não vai entrar. Então aqui, ó. Deixa eu só colocar meu número de novo. Então essa relação não entra. Beleza? Já descarto ela. Vamos lá. Quando o x aqui for 0. Deixa eu pegar aqui. Quando o x for 0, tem 1. Ó, quando x for 0, tem 1. Ó. Então já entra na relação. Então vamos ver, ó. Quando x for 0, vai ligar quem? Vai ligar 1. Então isso é verdade. Agora quando x for menos 1, tem 0 lá? Ó? Não tem 0. Então não vai entrar na relação. Então minha relação, qual foi o par ordenado que eu formei? Quais foram? 3 e 4. Qual é o outro? 0 e 1. Beleza? 3 e 4, 0 e 1. Por isso, ó, lá no diagrama de flechas, olha o que ele faz. Ele vai fazer assim, ó. Quando for 3, ó, o x for 3, eu vou ligar ele ao 4. Quando o x for 0, eu vou ligar ele ao 1. Tá certo? Então, isso aqui eu obedeci a minha relação. Professor, isso daqui é função? Não é função, tá certo? Esse exemplo aqui, ó, não é função. Não é. Não é função, tá certo? Por quê, professor? A primeira coisa, ó, para ser função, todos têm que ligar, todos, ó. O 2 deveria ligar o 2, o menos 1 deveria ligar alguém, tá certo? Então, todos têm que ligar. Todos os elementos de A têm que estar ligados aos elementos de B para ser função. Isso daí é a primeira diferença, ó. A diferença entre função e relação, tá certo? Função e relação. Beleza? Função e relação. Ok? Ó, toda relação aqui, ela pode ser uma função, mas nem toda função pode ser uma relação, tá certo? Vocês vão entender essa frasinha mais na frente. Então vamos lá. Então, eu quero que vocês entendam agora como é que eu montei a minha relação aqui, ó. E eu obedeci a minha regra. Sempre ele vai dizer aqui uma regrinha para vocês fazerem a relação, tá certo? Lembrando que eu não estou em função ainda, eu estou falando de relação.
Então vamos lá. Ó, olha aqui. Outro caso de relação. Olha a relação aqui, ó. Ele diz que x e y pertence a A cartesiano B. E ele disse a regrinha. Olha a regrinha. Y igual a x ao quadrado. Lembrando que o primeiro representa o x e o segundo representa o y. Professor, cadê meu A e meu B? Tá aqui, ó, o A. Vamos pegar aqui os números do A. O A diz assim. O A são os números 3, ó. Tá aqui, ó. Todos eles aqui, tá certo? 3, 2, 0 e menos 1. Beleza. Os de B. Os de B tá aqui, ó. 5, 4, 2 e 1. Eu vou fazer a mesma coisa, turma. Você faz, monta a tabelinha, ó. Tá certo? Coloca x e y. Aqui são os de x. Tá aqui, eu vou jogar todo mundo. 3, 2, 0 e menos 1. Depois, o que eu faço? Depois eu jogo os valores de x aqui dentro. Todo mundo lá dentro. Lá na regrinha lá da relação, ó. Tá certo? Só substituindo. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Ah, pera ainda. Deixa eu botar aqui. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho na minha regrinha aqui y é igual a x quadrado, tá certo? Eu vou jogar o x igual a 3 aqui dentro. Então, vai ficar assim, ó. X. Agora, o x vale quanto? 3. Primeiro é 3. 3 elevado ao quadrado. Resposta: 9. Então, quando x for 3, o y vale quanto? 9. Agora, vou jogar o 2 aqui dentro. Então, y igual a 2 ao quadrado. Quando o x for 2, o y vale quanto? 4. Agora, eu vou jogar o 0. Então, vai ficar o quê? Y igual a 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Agora, por último, vou jogar o menos 1. Y igual a menos 1 ao quadrado. Lembrando, menos 1 ao quadrado é igual a quê? A 1. Pronto. Depois eu vou analisar se esses valores aqui, ó, esses valores aqui estão aqui no B, lá no conjunto B. Quem tiver vai participar da relação, tá certo? Quem não tiver está descartado. Então vamos lá. Quando o x for 3 e y igual a 9, esse 9 tem em B? Ó, não tem. Então está descartado. Já descartei aqui o primeiro. Agora, quando o x for 2, o y igual a 4 tem? Ó, 4 tem. Ó. Então, eu já aceito. Ó. Quando x for 2, ó, o y igual a 4. Então, já faço a relação. Quando for 0, o y igual a 0 tem? Não. O 0 não tem lá no B. Ó, então, descarto. Agora, quando x for menos 1, y igual a 1. O 1 tem aqui no B? Ó, tem. Então, ó, já entra na relação. Beleza? Então, tá aí, você já tem outro exemplo. Ó. 2, flechinha em 4 e menos 1, flechinha em 1. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de relação, mas não é o que? Função. Por quê? Para ser função, deveria todo mundo estar ligado aqui. Para ser função, todo mundo deveria estar ligado. Ou seja, isso daqui, ó, essa formulazinha não é função. Ela é o que? Uma relação. Então, vocês já estão percebendo as diferenças aí entre função e relação. Já já a gente vai colocar exemplo de que é função realmente, tá certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui, ó. Aí, vamos lá. Nessa daqui, ó, no exemplo 3, ele diz o seguinte. Vamos resolver aqui, ó. Ele diz assim, ó, que y igual a... O y vai ser igual ao quê? A minha regrinha lá da relação y igual a x mais 2. Y igual a x mais 2. Aí a gente vai verificar se isso aqui é função ou é relação. Para ser função, todo mundo tem que estar ligado. Ó. Se todo mundo não está ligado, então ela não é função. Ela é o quê? Uma relação. Tá certo? Então vamos lá. Lembrando que os números de A representam o x e os números de B representam o y. Tá aqui, ó, os números de A primeiro o x, os números de B depois o y. Quem são os A's? Tá aqui, ó, os números de A. 3, 2,
0 e menos 1. Agora o B, 5, 4, 2 e 1. 5, 4, 2 e 1, beleza? Então vamos fazer a nossa tabelinha, ó. Faremos nossa tabelinha, de novo, x e y, beleza? Aqui, ó, 3, 2, 0 e menos 1. Aí vamos só substituir, ó. Vamos fazer direto. Vamos fazer a substituição direta, ó. 3 mais 2, 5. 2 mais 2, 4. 0 mais 2, 2. Menos 1 mais 2, ó. Menos 1 mais 2. Ou seja, 2 menos 1. Fica quanto? 1. Tá certo? Agora a gente vai analisar se esses valores aqui de y, os valores de y estão em B. Tá certo? Vamos lá. Quando o x é 3, y igual a 5, tem o 5? Tem. O 4 tem no B? Tem. O 2 tem no B? Tem. O 1 tem no B? Tem. Ou seja, todos aqui, ó, todos aqui estão ligados ao x, ó. Todos aqui estão ligados ao x, ó. 3 liga ao 5, o 2 liga ao 4, o 0 liga ao 2 e o menos 1 liga ao 1. Então, como todos aqui estão ligados, então ela é o quê? Nesse caso aqui, exemplo de uma função. Isso daqui é uma função, ó. Então, y igual a x mais 2 é função, tá certo? Por isso que ele diz aqui, ó. Vou apagar tudo isso aqui. Por isso que ele diz aqui no quadrinho, ó. Observa. No quadrinho diz assim, ó, observe que todo elemento de A tem um único correspondente em B. Assim, R3, ou seja, esse exemplo 3, é uma função de A em B. Então, tá aí, ó. Nesse quadrinho, ele explica aqui o que a gente acabou de fazer. Beleza? Então, para ser função, resumindo, ó, para ser função, resumindo aqui, todos os números de A tem que estar em B. Todos os números de A tem que estar ligados em B. Tá certo? Tem que ter flechinha lá. Observa, ó, que ó, não posso ter assim, turma, ó. Não posso ter esse caso assim, ó. Um desses daqui, ó, um de A, não pode ligar dois de B. Não pode. Não é caso de função, tá certo? Agora, assim, ó, A e B. Se eu tiver assim, ó, esse daqui liga a esse e esse liga a esse. Observe que sobrou. Se sobrar, não é função. É o que? Se sobrar uma relação. Beleza? Para ser função, ó, para ser função, todo mundo tem que estar ligado. Para ser função, não pode o que? Um estar ligado a dois em B, tá certo? Então você já tem uma ideia bem legal aí de a diferença de função versus o que? Relação, tá certo? Função versus relação. Aqui tem alguns exemplos, ó. 3 liga 2, beleza? 2 liga 4 e 0 liga 4. Nesse caso, nem todo elemento de A tem correspondente em B. Então, representa o quê? Não representa o quê? Função. Por isso que não é função, porque nem todo mundo está ligado. Se estivesse ligado, ó, todo mundo, aí seria o quê? Função. Obrigatoriamente, turma, todos os de A tem que estar ligados. Todos. Todos de A tem que estar ligados. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó. Aqui, ó. Esse 3 está ligado ao 4, está ligado ao 2, o 2 liga o 5, o 0 liga o 4, menos 1 liga o 1. Ah, professor, então é função, né? Porque todo mundo está ligado? Não, não é função. Por quê? Porque esse 3 está ligado a 2, númerozinho aqui em B. Então, ó, quando um elemento de A está ligado a 2 de B, não é função. Lembra que eu te falei agora há pouco? Então, por isso, ó, dois casos de não função. Resume tudo aqui, ó, do que é função, do que não é. Então, põe na tua cabeça, ó, para ser função, todo mundo tem que estar ligado. Ó. Um de A tem que estar ligado a um único de B. E sendo que todos de A tem que estar ligado. Se alguém faltar, ó, na ligação, então não é função, é o que? Relação. Beleza? Então, vamos seguindo, ó. Eu não vou falar ainda de valor numérico de uma função. Eu queria que vocês fizessem aqui, ó, fizessem a quarta questão para exercício, tá certo? Então, na aula de hoje, sexta-feira,
vocês vão fazer a quarta questão, mandar, tá certo, a foto dessa questão aqui para mim. Então, antes de eu pedir para que vocês façam, vocês vão fazer a e a B, e as demais, ó, eu vou fazer uma correção explicando a C, D e E, A1 e A2, tá certo? Então, para título de exercício, vai ficar somente a quarta, A e B. Para vocês, exercício, vou botar aqui, exercício de casa. Exercício de casa, ó, vocês vão me entregar segunda-feira, até segunda-feira. Pode entregar hoje? Pode. O ideal é entregar logo hoje, sexta-feira, para que vocês possam ficar livres. Então, vocês vão fazer aqui, ó, só explicando a atividade, vocês vão fazer a mesma coisa, montar a relação R1 e R2, tá certo? E daí, tirar foto da resolução e manda para o tio. Ok? Beleza? Então, por hoje ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima aula.